Hoje é com um grande prazer que nós estamos aqui, eu, Ronaldo Laranjeira, né, Dr. Quirino Cordeiro, Dr. Cláudio Jerônimo, para a gente fazer um balanço de muitos e muitos anos, né? Eu trabalho nessa área de crack especificamente, né? O primeiro estudo de crack que eu fiz foram há mais de 30 anos, né? E cada um de nós tem uma longa história com o crack, né? E a própria SPDM, né, ela tem uma longa história com o crack, né? Não só do acolhimento das pessoas com o crack. Acolhimento significa o que as pessoas precisam de cuidar do pé, de tomar banho, de se dar uma comida, né? Do tratamento propriamente dito, né? Da pessoa estar precisando de algum cuidado médico, de enfermagem, né? E a terceira experiência de recuperação, né? Então, a SPDM, por pesquisas, por determinação, por uma longa experiência institucional de mais de 30 anos, a gente sabe e desenvolveu pesquisas e parâmetros de melhoras do cuidados dentro dessas linhas, né? Então, é com grande orgulho que nós estamos aqui fazendo esse balanço aí, né? Então, especialmente na região da Cracolândia, né? Nós estamos lá com quase 25 anos, né? Tentando, com vários governos, né? Tivemos oportunidade de trabalhar com vários governos, né? Aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. A nossa função foi sempre produzir pesquisa, produzir melhoras nos procedimentos para essa população, né? Então, acho que isso é um orgulho assim, do ponto de vista da SPDM de poder ter participado e continuar participando desse assunto, né? Primeira coisa que eu gostaria de perguntar, o doutor Cláudio Jerônimo, né, começou lá na Rua Helvécia, né, que por muitos anos era apinhada de usuários de crack em condições subhumanas, né, que montou uma equipe, né, que mais de 12 anos conjuntas, né, a concepção, né, que todos nós fizemos juntos, que era a concepção de uma linha de cuidados, né, dentro de um prédio da Rua Helvécia, né? Então, gostaria que você contasse né, um registro quase que histórico e pessoal, e até dos dados que nós temos desse projeto inicial da Rua Helvécia. Bom, obrigado pela pergunta, Ronaldo. É um prazer estar aqui com você, com o Quirino, né? Eu acho que, assim, eu cheguei, né, no projeto, né? Acho que estava bem no começo, né? Acho que eu tenho aqui que deixar o meu reconhecimento, né? Assim, que o início mesmo, o desbravamento ali dos primeiros, quando a SPDM fez o primeiro contrato com o Estado, né? A doutora Denise Amino participou disso, né? E foi o professor Elson também esteve no Helvécia, né? Então, eu cheguei em 2013, né? Estava ali bem no começo, né? Mas já estava um pouquinho mais pacificada do que esses dois profissionais aí encontraram, né? Sou muito grato a eles e os admiro bastante por isso, né? Mas se a gente for fazer assim, né, lembrar, fazer um recorte, né, de quando eu cheguei, né, assim, que você tinha barracas em que a gente passava, né, e você tinha fios, gatos, né, a gente fala de eletricidade em barracas com um sofá como esse que a gente está sentando, né, uma mesa com pessoas do tráfico trabalhando no computador, né? Ingenuamente, no começo
que eu cheguei lá, né, fui buscar uma paciente psicótica que não estava bem, eu entrei assim, né, um pouco mais no que eles chamam de fluxo, né, que na verdade é a concentração ali da cena aberta de uso, né, e eu entrei olhando, né, para procurar paciente, né, e fui abordado por uma pessoa com uma gilete, assim, um canivete na mão, né, dizendo assim: o que que você está procurando?" Eu disse: "Não, olha, eu sou da SPDM, né", mostrei o crachá. "Ah, o senhor é então um diretor, médico?" Ele falou assim: "Ah, então muito bem-vindo, doutor, mas olha, eu vou dar um conselho, não olhe para onde não pode", né. Então era um território totalmente tomado, né, assim, que são 2 quarteirões, né, ali formado entre a Dino Bueno e a Rua Helvécia, que era na frente da nossa unidade, né, tomado, né, e isso piorou ao longo depois, foi piorando ao ponto da gente não conseguir mais entrar dentro do fluxo, né. E, eh, assim, de ter, passar a gente teve um dia marcante, assim, né, que eu lembro que de um conflito, né, que os profissionais, nós saímos da unidade Recomeço Helvécia, escoltados, né, pelos próprios disciplinas, né, que falam assim: "Olha, agora vocês podem sair". Explica para o pessoal aí, Cláudio, o que são as disciplinas. É verdade. As disciplinas, na verdade, são esses traficantes de nível médio, vamos dizer assim, né, que frequentam o território, né, ali de uso e que usam os próprios usuários, né, como uma massa de manobra mesmo ali do tráfico, do uso, enfim, né. E a gente saiu escoltado, assim, né, só dá a mão um para o outro, né, e não olha para cima, vai olhando para baixo. A gente foi andando, olhando para baixo, né, e saímos, ficamos praticamente sitiados, ali dentro, né. Então esse é o cenário, né, que a gente tinha, né. E para a gente ver onde, né, a gente está hoje, né, em termos ali pelo menos do centro, né, olha a distância, né. E Mas qual foi, porque eu acho que é importante, né, qual foi a concepção, né, do serviço Helvécia inicial, né? Acho que você fez parte, nós todos fizemos parte. Qual era a concepção, né? Porque não era um serviço, não era um ambulatório qualquer, né? Não era um CAPS, não era, não caberia, né, um ambulatório ou Foi um serviço inovador, né, que inovador. para dar conta justamente dessa realidade absolutamente complexa, difícil, ameaçadora, né, e que foi preciso criar um serviço para se adaptar a isso e para ajudar as pessoas que estavam naquela situação de grande indigência, né? Uma linha de cuidado, né? Acho uma que essa é a linha de cuidado. E eu acho que precisa de pensar um pouco fora da caixinha, né. E eu acho que nesse sentido, né, Ronaldo, assim, a SPDM, graças a você, né, que é da área, diretor-presidente e tem, uma equipe da qual eu tenho o privilégio de, ter sido formado aí, né, por você, né, então a SPN além dessa de poder prestar esse serviço, né, a SPDM já, na medida em que assume o serviço, que ganha um edital, né, a gente começa também a imprimir o nosso expertise, né, que eu duvido, assim, sinceramente, que tenha alguma outra
organização que nós não somos fazedores de política pública, mas quando a gente assume o serviço, né, se nos é dado esse espaço, né, assim, a gente contribui, né, para essa concepção que você está falando, né? Então, acho que essa concepção de uma linha de cuidado que começa, eu disse, né, começa na rua e vai até a recuperação, né? Só Essa aproveitar, foi a Cláudio, linha de porque cuidado. é interessante você falou que começa na rua, porque houve também nesse início, né, na época da concepção dessa unidade de Comercial Helvétia, também a criação e organização de tendas de atendimento, justamente para começar, já naquela ocasião, a buscar as pessoas, buscar mobilizar as pessoas para o tratamento, já fazendo esse trabalho, então, desde a rua até a recuperação, né? Recuperação, né? E fala um pouquinho então dessa situação toda Os estágios, de ir né? lá e de buscar a pessoa Do na rua, serviço, né? levar para o tratamento, depois nessa linha até a recuperação, que o Helvétia tinha, né, essas várias unidades assistenciais dentro de um próprio serviço, focado nessas várias etapas, né? No mesmo prédio, do cuidado No do mesmo A gente teve a ousadia, né, talvez, de fazer, que normalmente os serviços faz aqui, o acolhimento é aqui, o tratamento é lá, a recuperação é acolá, né? Nós tivemos a ousadia de fazer tudo no mesmo prédio. Ousadia ou oportunidade, né? Oportunidade, eu acho que, né, assim, a vida acontece ao mesmo tempo, né, bem que a gente gostaria, assim, né, de que fosse, assim, né, faseado, né, assim, bem faseado o tratamento, né, a gente trabalha nas fases, mas você nunca pode descuidar, né, então, assim, não posso também deixar de contar, assim, né, que quando a gente montou a tenda, né, assim, o primeiro caminhão de cimento que chegou lá, né, ele falou assim, não, nós não vamos entrar, né, e o pessoal do administrativo, a Sueli, as pessoas, os pioneiros, né, foram ali, não, a gente não pode, porque a gente estava trabalhando com dinheiro público, se o cimento tem vencimento, né, eles não queriam entrar ali, né, então a gente construiu uma tenda, né, onde a gente começou a abordar, né, as pessoas, a fazer vínculo, a trazer elas mais para perto, oferecer cuidados básicos, né, isso antes de terminar a reforma dos primeiros andares do Helvécia, onde era um centro de convivência, né? E daí a gente encaminhava para o CRATOD, onde começava, vamos dizer assim, a etapa de tratamento propriamente dito, né? Mas antes disso, a gente tinha ali uma série de não só cuidado, né, mas a própria abordagem, porque no início, até chegar perto do usuário, né, eles expulsavam os nossos abordadores, né, eles falam assim, você está tirando a minha brisa, né, pode sair daqui. Né? Então, foi muito difícil, assim, né? A gente tinha reuniões diárias, assim, com os abordadores, né, de rua, porque foi um serviço, aliás, essas pessoas, né, que eu também quero aqui deixar minha homenagem, né, porque essas pessoas, muitas delas estão ainda lá no Helvécia, né, são verdadeiros agentes, assim, né, de saúde, né, assim, para fazer isso, né. Então, essa concepção que vai desde a rua, né, então a gente levava ele lá para o Helvécia, ele ia participar lá da oficina culinária, né, e para terminar, para comer o pão, tem que esperar assar o pão, né. Então, enquanto assava o pão, né, nós estávamos lá,
com as nossas técnicas motivacionais, conversando, né? Tanto Tomava que um banho, tomava banho, já cortava a unha. usava a unha, né? A gente, assim, porque eles andam descalços e eles andam longas distâncias, né? Então tinham infecção, assim, às vezes, né? E precisava de cuidados mesmo, assim, né? Então a gente tinha esse grupo, né? Que era cuidar dos pés, assim, né? Que era uma questão de saúde, uma questão de cuidado, de humanidade, né? E de saúde também, né? Aí a gente ia fazendo, tanto que alguns pacientes, né, lá no começo, eles falavam assim, olha, eu decidi que eu quero internar, mas eu quero internar aqui, né? E como o Ronaldo falou, né, assim, criando-se uma rede, né, que não tinha, né? Não tinha nada, tudo bem. Na época, o Cratódia, atual Hub e o Elvéssia, eles sempre foram ali vamos dizer assim, um quartel-general do programa. Né? E só para aproveitar, né? Você falou que a SPDM começa, então, né, as ações ali, primeiro com a tenda, abordando as pessoas na rua em 2013, né? Aí, junto com isso, vai se organizando então, a construção do serviço mesmo, o serviço Helvetia, e ao mesmo tempo também que a SPDM vai assume o Cratódia, assim, assume a parte ali de recursos humanos e já começa a trabalhar também nessa parceria bastante íntima. Então, a SPDM faz abordagem de rua ali, já está construindo o Helvetia, assume ali o Cratódia, e as coisas começam a ganhar corpo. E aí, justamente, começa a se organizar, como você mesmo disse, não havia nada até então, e começa a se organizar, então, uma rede também de suporte para essas ações, né? Com leitos de internação hospitalar, comunidades terapêuticas, enfim. Então, queria também que você aproveitar aqui, né, a ocasião para contar um pouco, né, como que essas coisas foram se dando, né? Ou seja, a organização desses serviços e a SPDM também como trabalhando com uma ação propulsora, né, para a constituição de uma rede assistencial, né? Aqui, de novo, acho que assim, não posso deixar de citar, né, sua influência, né, Ronaldo, assim, nessa construção dessa rede, né, que era uma concepção do programa Recomeço, né, na época, e que isso foi fundamental, né, porque assim você precisa dar, né, assim, uma perspectiva, né, para o paciente, né, de tratamento, de saída, né, daquilo, né, então confiança, né? Porque se obter a confiança, né, dessas pessoas que estão lá sofrendo violência no dia a dia, quer seja de todas as agentes que estão lá, né, dos próprios outros usuários, né? Não dá para romantizar, né, a Cracolândia, né? As pessoas sofreram muito ali, né? Elas eram vítimas de violência, de agressão. Não tem nenhum glamour na Cracolândia. Não tem glamour. Então, acho que o fato de a gente entrar com uma força meio apaziguadora e cuidadora nesse papel de saúde, né? 12 anos, né? Realmente é muita experiência, né? Estamos fazendo esse exercício aqui, né? De memórias, mas ao mesmo tempo de registro histórico, né? Porque senão as pessoas acham que foi uma experiência que desapareceu, mas teve muito pensamento, muito planejamento e dúvidas, mas ao mesmo tempo pesquisas que foram pautando essas ações, né? Porque mesmo dentro do prédio do Helvetia, né, eu lembro assim vividamente, as pessoas lavando os pés, tomando banho, entupia o banho porque não lembrava, estava confuso,
né? Ficava um tempo, aí subia, né? A gente tinha, né, assim, eu lembro no início, uma das grandes questões era a violência, né? Porque essas pessoas na rua, eles estão acostumados a lidar com a violência, né? E eles queriam trazer para dentro do serviço, né, essa violência, né? Então foi essas reuniões que a gente fazia diariamente, né? Era muito por um bom tempo foi de como lidar, né, com a violência, né? Como viver, né, no ambiente, como viver, né, dentro de regras de não violência, né? E acho que isso, assim, né, a gente conseguiu, né, sem falsa modéstia, esse mérito, né, de que o serviço, né, ele foi se tornando uma espécie de proteção, ele foi De adquirindo uma oásis, série né? de proteção e de oásis dos próprios usuários, Sim, né? Então, a gente chegou ao ponto de dizer assim, olha, aqui nós não vai ter briga e etc, né? A gente tentou tudo, e por aquilo que eu falei, a gente tinha que pensar fora da caixinha, né? E aí, um dia, não tinha mais, assim, o que responder para a equipe, né? Assim, eu falei assim, olha, eu acho que a gente não pode compactuar com isso, que dentro não pode ter violência, né? Então, nós vamos adotar uma medida que é assim, olha, se tiver violência aqui, nós vamos fechar a porta, parar o serviço, se for o caso, fechar a porta em termos simbólicos, né? Nós vamos parar o serviço, né, até que se retome a normalidade, né? Nós precisamos fazer, eu fiz isso uma vez, né? Depois os próprios usuários, eles começavam assim, se alguém começasse ali porque ele tinha que entrar, pegar uma senha, esperar a hora dele do banho, coisa que na rua ele não está acostumado a isso, né? E a gente foi criando essa cultura, né, dentro da unidade de recomeço VESA e do próprio CRATOD, né, de segurança, né, assim, então, regras de de segurança, né? segurança, né, de convívio, né, assim, o nosso SAL, que é o Serviço de Atendimento ao Usuário, no início ele era quase terapêutico, porque a pessoa ia lá e ela falava com a nossa assistente do SAL, né, do Serviço de Atendimento ao Usuário, e porque antes na rua eles resolvem isso na briga, né, e lá não, eles tinham um lugar que eles podiam sentar e eles eram ouvidos e eles falavam assim, olha, os aparelhos da academia não estão legais, não sei o que, tá muito ruim aqui, né, tal. Assim, isso é levado para a diretoria, a gente tinha 5 dias para responder, você volta aqui, em 5 dias ele tinha uma resposta, né, e a gente tomava uma atitude de melhoria, né, melhoria contínua de qualidade, sempre foi o nosso nome ali dentro do Helvécia, né? E nesse sentido, a gente vai trazendo o usuário, né, para ressocialização já ou ainda enquanto ele está na rua, né? E ganhando, vamos dizer assim, a confiança dele para ele ir ali pro CRATOD, onde onde eram feitas essas ações, né, de conexão, né, e de ampliação. Uma rede que estava sendo organizada. Uma rede a partir do CRATOD. Uma rede para internação hospitalar, uma rede para acolhimento em comunidades terapêuticas. E aí, para aproveitar, então, né, Cláudio, que você está nos trazendo essa experiência então, da criação dessa linha de cuidado, ou seja, da rua à recuperação, né, da Cracolândia à recuperação, aí entra o CRATOD, né, que passa a ser, então, uma porta de triagem, né, já para internação
hospitalar, internação A parte mais médica, terapêutica, né? A parte uma mais parte mais de médica. saúde, né? Mas aí como o professor Ronaldo já nos adiantou, o Elvete, então, ele começa, então, com esse serviço de menor exigência, né, de baixa exigência, para que os pacientes pudessem começar a acessar o tratamento, mas aí na sequência ele também, né, por demanda dos próprios pacientes ali, aí cria, dentro do Elvete, então, cria-se lá um serviço de internação também, depois um serviço de moradia assistida, então você fica, né, com um centro de convivência de menor exigência, uma unidade de internação, depois com moradia assistida, ou seja, dentro do próprio Elvete, o paciente poderia fazer percorrer essa linha de recuperação. E, claro que por conta da quantidade enorme de pacientes, milhares de pacientes na Cracolândia, chegou a ter mais de 4.000 pessoas ali, é importante, né, dizer que o Elvete passa, né, a fazer parte, por exemplo, da sua internação, passa a fazer parte de uma rede, né, bastante ampliada, porque vários hospitais começam a abrir leitos para receber as pessoas da Cracolândia, comunidades terapêuticas começam a ser preparadas e organizadas também para receber essas pessoas, e aí tem, né, essa preocupação com a porta de saída, então com a moradia assistida. Então, você falar um pouquinho, né, dessa questão também, dessa já rede, né? dessa rede, assim, aí já na internação, depois da internação, você fazendo uma transição de cuidado para a moradia assistida. Como é que essas questões começaram a acontecer, então? Assim, a gente tinha, né, acho que essa parceria, né, assim, a unidade de recomeço sempre foi ali um apoio, assim, né, do Cratod, né, na época, e do Hub, né, e sempre foi muito importante essa parceria, né, porque a gente, então, começava no Helvécia, ia para o Cratod. No Cratod, você tinha esse tempo, né, que até hoje você faz isso, né, querido, assim, de observar o paciente por algum tempo, né, para você saber assim, olha, esse aqui está descompensado do ponto de vista psíquico, tem uma comorbidade, este daqui ele não está descompensado, né, e você poder, vamos dizer assim, fazer um match, né, uma combinação de tratamento, né, que é compatível com a necessidade daquele paciente, né. Então, alguns precisariam ir para a internação, outros dava para ir para uma comunidade terapêutica, outros ia para o próprio CAPS do Cratod, né, mas assim, eles nunca ficavam sem nenhum encaminhamento, né. Então tinha esse caminho, né, e a partir dessa primeira avaliação ali, desse primeiro cuidado médico, né, que é feito no Hub, né, desculpe, no Cratod antes, né, ele voltava para o Helvécia, né, e acabou que o Helvécia, a enfermaria do Helvécia ficou sendo uma enfermaria mais modelo, assim, né, pelo tamanho do prédio. Nós ficamos numa enfermaria pequena, né, e a rede ficou muito maior, né, chegando a 3.000 vagas, ou acho que perto disso, né, Ronaldo, aí no auge do programa Recomeço, né, e vagas diversificadas. Então aí eles iam para esses locais, né, e eles tinham de onde voltar, né, então de lá, eles poderiam voltar para moradia, por exemplo, né, monitorada, né, que é, na minha experiência, assim,
a melhor experiência que eu já tive de reinserção social, né? E eu não estou falando isso de impressão, não, eu estou falando dos dados, né? Assim, né? A gente está escrevendo um artigo, né, sobre isso, assim, né? São os melhores dados que a gente tem, assim, na literatura de reinserção, né? E eu acho que é importante esse contexto, né? Que não é simplesmente a pessoa jogada na moradia, né? Ele passou por um processo de acolhimento, de tratamento, estabilizou, e aí ele estava pronto para a moradia, né? E aí ele encontrou uma moradia estruturada, né? Assim, sem pular etapas, né? Sem pular etapas. A gente gostaria que a pessoa fosse mais rápido. Pudesse pegar um indivíduo da rua e colocar num lugar para onde ele morar, né? Mas isso é o que eles pedem, né? Assim, o Lecuca, né? Que é um dos tradicionais estudos aí, né? Coordenados aí pelo Ronaldo e pela Clarice, né? Que professora Clarice Madruga. A professora Clarice trouxe grande, né, assim, nos bastidores, né, ela foi uma pessoa muito importante, né, é uma pessoa muito importante, né, junto com o Ronaldo, e a gente participando ali também, né, das pesquisas que iam não só nos dando dados, né, que poderiam ser usados como gerenciais, no sentido de melhorar, né, o serviço, mas dados que puderam ser usados pelo poder público, né, para vamos dizer assim, melhorar algum aspecto da própria política, né, Então, mas você vê, né, já naquela época, né, já tinha evidências nos Estados Unidos que tinha um grande programa lá chamado Housing First. Isso. Mas eles viram que o programa Housing First, que faz sentido, né, você dá moradia, não teve uma boa evolução. O Housing First é primeiro se dá moradia, primeiro né? Se dá moradia. Tradução é primeira moradia. Não esquece tratamento, né? Você dá moradia para o cara. Mas aí se viu que tinha aumento de mortes por overdose, as pessoas ficavam sozinhas, então não evoluiu. Apesar do alto custo, né, de você dar moradia, às vezes, para a pessoa, né, na área, região, principalmente de São Francisco, né, na Califórnia. E já tinha essas informações, a gente já fazia parte desse debate, a gente já estudava isso, né? E por isso que a nossa concepção, né, de todas as pesquisas, né, que a doutora Clarice Madruga sempre vinha com os dados para a gente, e a gente tinha que repensar o que vinha fazendo. Exatamente. Né? Então, essa composição, e aí eu acho assim que a receita de sucesso em termos de políticas públicas é isso, você vai aprendendo, testa a política e vai adaptando. E nisso eu acho que foi uma grande contribuição da gente, né? Que no fundo é assim, a gente não jogava as pessoas direto para a moradia, que a moradia tem regras, eu espero que você fale um pouco mais, está cheio de regras, o cara tem que fazer exame de urina, é para alguém que já está num nível avançado, que já passou pelo acolhimento, já passou pelo tratamento e está na recuperação, que é um outro processo. Né? Eu acho que essa sequência conceitual, né, é fundamental para se entender a política pública dessa doença. Pode ser crack, pode ser álcool, pode ser tudo, né? Mas né, então eu acho que a experiência, né, eu concordo com você, assim, apesar de não participar no dia a dia da moradia, mas eu acho que os dados que nós temos eles são especialmente positivos porque teve esse contexto, né? Teve esse contexto. E eu gostaria de ouvir depois, quando você tiver um tempinho, de dar os dados para a gente registrar esses dados, que a gente tem muito que se orgulhar. Né? Mas é interessante, até aproveitando que a gente está conversando sobre esse cenário específico, né, da moradia assistida, que trouxe
resultados bastante impactantes, né, para a recuperação das pessoas que estavam ali na Cracolândia, porque nesse debate, né, a questão da moradia, muitas vezes ela é colocada de um jeito simplista, né? É como se fosse assim: olha, essas pessoas estão ali na rua, então para resolver o problema delas, vamos ofertar moradia. E não é isso, né? A moradia ela é importante, mas ela precisa entrar dentro de um contexto muito mais amplo, dentro de um processo de trabalho, de cuidado, não queimando, não comendo etapas, né? Sob pena de ser absolutamente infrutífero, ou seja, gastar dinheiro público sem resultado, né? E muitas vezes até piorando, né, a situação das pessoas. Então, só para... Você não controla uma moradia. Eu já tive, né, infelizmente, tive experiência de insucesso com moradia assistida no passado, né, que eu posso até falar o nome, o ex-governador Quércia deu um dinheiro para a gente abrir uma moradia assistida aqui do lado. O Cláudio foi bem no... E a gente tinha pessoas com quadros mais agudos. Era um horror de administração. Né, a doutora Márcia, que era enfermeira nossa, que era hoje mora na Alemanha, hiper dedicada, mas era 6, 8 pessoas. Nossa, não dava para administrar, porque as pessoas estavam muito instáveis, né? Sim. Né? E também tive outra experiência de sucesso parcial lá no Jardim Ângela também, que eram pessoas muito destituídas e iam para moradia direto, porque não tinha internação, e aí você pula etapas. Pulou etapas, você vai ter um ambiente muito mais instável e incontrolável, o que é o oposto, né, do que acontecia por anos e anos, né, na moradia assistida. E acho que a gente teve essa paciência, né? Eu diria que foi paciência mesmo, né? Porque as pessoas não entendiam isso, assim, né? Eu falo que a sociedade não entende, né? Os próprios governantes não entendem, eles não são especialistas na área, eles não têm obrigação de entender, mas assim, né? Nós tivemos a chance de ser ouvidos, né? Também, nesse aspecto, né, de que não dava para ser diferente disso, né? Assim, então a gente começou a observar, por exemplo, aquele paciente que saía direto da enfermaria e ia para a moradia, ele tinha resultados piores do que aqueles que iam primeiro para uma comunidade terapêutica e depois voltavam para a moradia, né? E eu acho que também a gente teve aí um aprendizado, né, Ronaldo? Quando a gente conta, assim, faz essa retrospectiva histórica, né, parece que a gente sabia tudo isso, né, que somos... Eu tive assim, vários erros, mas, assim, né, a experiência de insucesso é importante. Teve coisas assim, né, que a gente teve que adaptar, né, assim, e a gente teve a chance de ir colocando as pessoas certas nos lugares certos, assim, né? Eu citei aqui foi um aprendizado, né? Por exemplo, os abordadores de rua, assim, né? Nós começamos com um grupo de abordadores que depois a gente viu que não dava para ser, tinha que ser um grupo um pouco mais estruturado, precisava de um treinamento maior, então a gente começou a dar treinamento, né? Eu acho que eu devo aqui, né, também citar a pastora Nildes, né, assim, que é uma pessoa que eu tenho extrema gratidão, né, por ela já estava no território ali e já cuidava dessas pessoas quase que de maneira solitária, né, e humanitária, né, e ela se juntou ao projeto, né, e foi uma pessoa muito importante nessa fase, né, do processo, assim, né. Então, a gente foi aprendendo aí também algumas coisas, né, na medida em que a gente percebia. Agora,
só dá para fazer isso, né, se você monitora, né, se você tem indicadores, se você acompanha, se é estruturado, porque senão a coisa acontece e você nem vê. Como é assim para as pessoas saberem, Cláudio, assim, como é que era o dia a dia da moradia, né? E quantos passaram no total, qual foi a evolução, só para a gente ter esse registro, assim, como é que era o ambiente da moradia, os monitoramentos que a gente tinha. Então, Olha, então a moradia, né, ela começou, a gente tinha ali dava os cuidados mais de reinserção mesmo, né. Então, por exemplo, os pacientes eles não sabiam mais, participar de uma entrevista, né, de emprego. de emprego, por exemplo, né. Então, a gente começou a dar treinamento, fazer parcerias, né, que a justiça restaurativa faz parte disso até hoje, né, e foi um parceiro muito importante da OAB, né, enfim, a gente foi juntando essas parcerias, assim, né, pra oferecer, né, o que eles precisavam, né. Então, eles tinham ali um ambiente limpo de droga, né, então esse era o compromisso principal, né, e agora é importante dizer, né, porque, assim, a gente recebe muitas críticas, assim, né, de que, a gente tinha como condição para o paciente ficar na moradia que o exame dele fosse negativo. Não, isso não é uma condição, nunca foi, né, essa é a doença dele, né, ele pode recair. Agora, ele estando na moradia, quando ele recaía, ele voltava, ele dava um passo atrás, né, no programa, né, e depois ele voltava para a moradia, né. Então, eu lembro que apresentei até esse estudo num congresso da ABP, né, assim, que a gente Da Associação perdeu Brasileira de da Associação Psiquiatria. Brasileira de Psiquiatria, né, que a gente perdeu, de fato, 5% das pessoas, né. Os 64% deles terminavam o programa, né, os outros que tinham alguma recaída no começo, eles voltavam um passo atrás, ou ia para moradia, voltava para o Cratode, né, agora para o Hub, quer dizer, então, eles tinham essa flexibilidade, né, de se manter dentro do programa, o que eu também acho um desfecho positivo, né. Não, assim, ele não saía do programa, né. 5% a gente perdia, porque a pessoa saía da pouco, né? moradia, Não, esse assim, é um né. resultado. Eu estava pensando agora aqui, né, antes 5%. da sua intervenção, que eu falei, caramba, pô, isso daí é um negócio 5%, fantástico. E é porque isso, mesmo que o indivíduo ele dá esse passo para trás, ele ainda permanece no processo, dentro do programa, no processo de recuperação. Sob nossos olhos, sob os nossos cuidados, sob a nossa, né, que já o conhece e que ele conhece, que ele confia, né, então fica muito mais fácil, né, você, dizer assim: "Olha, você já conseguiu uma vez, né, a gente já sabe o caminho, então, né, nós não vamos desanimar, a gente vai, seguir em frente", né, porque às vezes o paciente, ele recai, ele fica muito frustrado e entra numa cognição do tipo perdido por um, perdido por mil, né. Então a gente tinha esse aspecto, né, então ele faz exame de urinas, né, esse é um compromisso dele, né, e é importante esse conceito do exame de urina, né, porque, a gente às vezes foi mal interpretado que a gente queria, sei lá, impor, não, excluir, né. Né? Não, a gente quer monitorar como qualquer doença, né, E a assim, garantia do ambiente sem drogas. sem drogas. O ambiente tem que estar sem drogas. Se a pessoa está com droga, ela não pode estar nesse ambiente. Não pode. Né? Ela pode ter, vai para outro ambiente e volta quando estiver sem droga. Isso. Esse é o ambiente estruturado e sem drogas, ele é um caminho de recuperação. É o único caminho de recuperação que eu conheço, né?
né? E isso foi importante. Até porque, né, assim, a gente tem que cuidar dos outros que estão nesse ambiente, né? Então, se uma pessoa muito desorganizada permanece lá, você desestrutura os outros pacientes também, né? Então, e nada mais é o exame de urina do que um diagnóstico precoce de uma recaída, né? E fazer diagnóstico precoce é tudo em medicina, né? Em qualquer área da medicina, né? Então, a gente fazia esse exame de urina, né? Ao mesmo tempo, ia fazendo parcerias aí de treinamento, por exemplo, eu lembro, assim, tem algumas histórias que ficam marcadas, né? Assim, né? O primeiro paciente começou a trabalhar, ele foi no banco, pegou um cartão de crédito e o gerente falou para ele que ele tinha R$600 no cartão de crédito. Ele pegou o cartão de crédito, comprou um tênis e chegou na moradia com um tênis que ele pagou R$600 assim, um tênis, né? E aí a gente foi falar com ele assim, ele falou assim, não, mas o gerente falou que esse dinheiro aqui ele já tinha, ele não sabia. Foi, né, aí que a gente, esses pequenos ajustes, né, que a gente não pensou, que a gente foi aprendendo, né? Então, aí a gente incluiu na moradia também uma educação financeira, né? De como você lidar com o dinheiro, né? Tanto que agora, né, com o fechamento da moradia, alguns pacientes, né, abriram seus próprios negócios. Tem um paciente que recuperou, né, o tempo perdido, assim, ele era um barbeiro bem conceituado e etc. Ele guardou dinheiro, ele foi morar sozinho e se aproximou dos filhos e conseguiu ali guardar um dinheiro para montar de novo a barbearia dele. Ele estava na Cracolândia, lá no fluxo, né? Assim, então, sabe que por coincidência eu entrevistei, estou fazendo algumas entrevistas também, uma pessoa que passou pela essa moradia, e ele está lá em Santa Catarina, num bem de vida, né? Mais passos. E ele depois da moradia, os 6 meses da moradia, ele ainda ficou em albergue. Mas para mim assim, é um bom sinal da moradia, que ela ficou lá 6 meses. Porque ela, né, ficou dentro dele, né? Que ficou dentro dele, e ele falou, depois ainda ficou em albergue, mas trabalhando em albergue, um lugar muito hostil à abstinência, né? E ele continuou e foi indo e conversando com eles. É um prazer ver o cara. Refez a vida econômica dele, né? Ele tinha passado também por moradia, né? Você vê que o processo, né? Talvez nós temos, vendo os casos graves que a gente vê, né? Quando tem um processo, é possível o tratamento, né? É possível o tratamento e a recuperação, né? Exatamente. Né? A gente... né, assim, 94% agora no final da moradia, né, 94% dos pacientes que estavam naquele momento, né, que se encerrou a moradia do EVESS, eles estavam inseridos de alguma forma em algum programa de renda e já próximos da autonomia, né? É interessante, né, até aproveitar esse momento, você falou do encerramento da moradia ali no EUVEST, mas de maneira interessante, talvez a moradia, talvez não, né? A moradia foi, né, assim, o modelo utilizado até pela gestão pública, né, para oferta agora, através das casas terapêuticas, das novas unidades assistenciais, que acabaram se inspirando nesse trabalho, né? nesse modelo. Ou seja, na verdade, o que acabou sendo construído ali, né? Nessas ações todas ali na Cracolândia, não só foi a organização de serviço, mas, na verdade, a criação de modelos assistenciais
que foram se espalhando, né? E que também foram se aperfeiçoando, porque acho que isso é uma coisa importante, né? A hora que você começa a contar aqui, nessa história de 12 anos, a gente consegue perceber que essas ações elas foram construídas levando-se em consideração as experiências que foram sendo acumuladas dentro do processo, né, de trabalho, também esses aprimoramentos todos a partir das pesquisas, né, que foram sempre feitas ali, pesquisas dentro dos serviços para avaliar os resultados que os serviços vinham conseguindo obter, as pesquisas epidemiológicas, né, para se entender cada vez mais como estava funcionando ali a Cracolândia, como é que aquilo lá tudo vinha se dando. Então, todo esse processo, né, enfim, de construção dos serviços, da rede assistencial, tudo isso acabou evoluindo ao longo desse tempo, né, com a experiência, com as pesquisas. Acho que você sabe que isso é a nova forma de você fazer políticas públicas é assim, né? Não é que você tem uma fórmula já feita e vai. Não, você tem uma ideia geral, você testa e as pesquisas servem para você remodelar. Isso eu acho que nós fizemos nesses 12 anos. Né? A moradia que terminou, todo o processo que foi terminado, não era o mesmo que começou há 12 anos, né? Foi um aperfeiçoamento enorme. De jeito nenhum, não era mesmo, assim, né? Isso eu posso testemunhar. Né? Então ninguém vai falar, já sabíamos exatamente o que fazer há 12 anos atrás. Não é verdade, isso... Mas só para talvez terminar o assunto moradia, Cláudio, eu queria que você pudesse falar, explicar o que foi o reconhecimento ONA, né? Porque a avaliação de serviços de qualidade, né? Ou avaliação independente dos serviços de saúde é uma coisa ainda recente no Brasil, né? Ainda mais na área de psiquiatria, na área de serviços sociais, né? E o Helvécia recebeu o reconhecimento da ONA, né? Que é um diploma de qualidade inestimável para nós aqui da SPDM. A gente sempre quer que nossos serviços sejam reconhecidos, né, de uma forma independente, né? Eu acho que é isso que você falou, né? Assim, a gente não só as pesquisas, mas também os dados gerenciais, né? Assim, de você ter uma gestão que acompanha indicadores, né? E você tá ali atento para, se um indicador cai, né? Você se debruçar sobre aquilo, entender o que acontece ali, né? E estabelecer um processo de melhoria de qualidade, né? E acompanhar de novo o indicador. Quer dizer, acho que talvez a gente pode resumir assim, né? Qualidade nessa estrutura, né, num programa bem estruturado, com um projeto bem desenhado, do qual você conhece bem a sua população que você atende, que você dimensiona o seu serviço, treina as suas pessoas, voltadas para aquele perfil, né? Então você precisa conhecer bem o seu perfil, precisa treinar o seu pessoal adequadamente, né? Você precisa fazer contratos entre as unidades, né? Então, assim, a farmácia tem uma entrega para a enfermaria, isso é né? Então, isso é medido, né? E a segurança, sobretudo a segurança do paciente, né? Então, para você chegar num nível de segurança, né, assim, excelência, né? excelência, né? Excelência. E eu acho que isso foi muito importante, né, para a gente conseguir, né, aí o selo de qualidade plena,
né? No Helvécia, né? Que eu saiba, assim, né? Um serviço só de dependência química, eu desconheço, e pode ser desconhecimento meu, mas Também não talvez conheço. eu não Público nenhum. público eu não lembro de nenhum que seja exclusivamente dependente químico que tenha este selo de qualidade plena com recomendação para a excelência, né? Se eu aproveitar, talvez dialogando um pouco com essa questão da qualidade do serviço, do cuidado que é ofertado para as pessoas que são atendidas nesses locais, nós conversamos, né, sobre a estruturação do serviço, estruturação de uma rede assistencial, né, que precisa ofertar o cuidado, o tratamento, o rumo à recuperação, cumprindo etapas, a importância dos estudos tanto dentro do serviço, né, estudos para dar sustentação para o gerenciamento do serviço, mas também estudos para que a gente pudesse entender cada vez mais o público com o qual a gente estava trabalhando, esses estudos epidemiológicos realizados lá dentro da Cracolândia, né, e a professora Clarice teve importância nisso, né, com os LECUCAs, né, então, que são os levantamentos das cenas abertas, uso de drogas, que o professor Ronaldo liderou junto com a professora Clarice nesses últimos anos, mas teve também um processo importante, né, aí, como já disse, dialogando com a questão da qualidade, né, que é o processo de capacitação, né, de capacitação dos profissionais, e mais recentemente até nós participamos disso, de capacitação de trabalhadores da rede, e não só da rede de saúde, né. Por exemplo, agora recentemente, acho que deve ter coisa de 1 ano e pouquinho, você e eu, inclusive, participamos de um processo de capacitação para os policiais militares, né, que trabalham fazendo abordagem das pessoas na Cracolândia, lá, enfim, que trabalhavam lá na Cracolândia. Claro que sob uma outra ótica, né, enfim, uma ótica de segurança pública, mas que foi muito importante também que houvesse essa capacitação das forças de segurança pública, né, nesse trabalho em parceria com a Polícia Militar, para que quando a Polícia Militar fizesse as abordagens, pudesse minimamente ali distinguir, né, enfim, quem que era um indivíduo que estava precisando de cuidado, muitas vezes um cuidado até mais imediato, né, quem que estava ali participando do tráfico. Então, esse processo de capacitação também fez parte desse trabalho todo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho também sobre isso, né? Porque é importante, na hora que você vai organizar serviços, redes assistenciais, parcerias, que a capacitação, o treinamento faça parte desse processo. E a SPDM tem um grande expertise nisso, né? Na área de educação, né? Na área de eu saúde. Acho que talvez, só para a gente pular, mas a pergunta, nós temos que responder essa pergunta, porque ela é crucial, né? Mas eu queria pular um pouco agora para qual foi a transição para o Hub, né? Que acho que o Hub, a SPDM é muito orgulhosa de ter participado, de ter gerenciado, está gerenciando aí o Hub, que também tem esse exemplo que você acabou de falar do treinamento, né? Então, se pudesse talvez começar a falar como é que foi o Hub, como é que está evoluindo o Hub, e o Cláudio em seguida responde, e que vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Né, eu sou absolutamente convencido que se não tiver treinamento da função que o profissional vai estar exercendo, você não tem serviço, né? Os serviços nossos aqui, da dependência química, da psiquiatria, não tem uma... A tecnologia são as pessoas, são os protocolos, né? São as formas de abordagem, a melhora da técnica, da perspectiva, é a pessoa, né? E se não tiver um treinamento, nós estamos... né? Mas, voltando à pergunta, doutor Quirino, você que começou o Hub aí desde o primeiro dia, fala um pouco aí da transformação do cartório no Hub, né?
Nós estamos lá no Hub agora, no Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, é um serviço do governo do estado de São Paulo, sob gestão da SPDM, é um serviço que veio em substituição ao Cratode. E basicamente obedecendo esse processo de aperfeiçoamento, aprimoramento que nós estamos conversando aqui nesse programa, nesse podcast, que a SPDM já estava ali no Cratode, cuidando basicamente ali da gestão de recursos humanos, e aí há 2 anos e 3 meses a SPDM assumiu então toda a gestão do serviço, né? Isso até por recomendação do Tribunal de Contas, né, que vinha recomendando que mudasse o processo. Sim. E foi um processo de transição que eu julgo bastante importante, né? Porque basicamente a ideia então da criação do Hub e da substituição então pelo antigo do antigo Cratode foi no sentido de reduzir as barreiras de acesso das pessoas, ou seja, facilitar com que cada vez mais pacientes pudessem acessar o serviço, encontrar ali uma porta aberta para o cuidado, para o tratamento, rumo à sua efetiva recuperação. E a outra questão também, que é bastante importante, que a ideia foi, em reduzindo as barreiras de acesso, poder receber um número cada vez maior de pacientes, né? Então a ideia foi isso. Acho que você podia falar os números, né, querido? Porque assim, os seus números são assim muito Sim, grandes, e assim, na né? verdade nós temos esses números para mostrar que efetivamente a gente conseguiu, né, cumprir Isso. essa missão aí, né, De abrir mais. exatamente, de abrir as portas, porque é importante, né, a gente conversar um pouquinho aqui nesse programa, porque um dos preceitos aí, né, para o tratamento da dependência química é reduzir barreira de acesso, ofertar o tratamento, a hora que o indivíduo se mobiliza para isso, a hora que ele solicita, porque a gente sabe que muitas vezes tem, né, uma ambivalência muito grande. Então, se o indivíduo ele demanda por tratamento, por cuidado, e o tratamento não é ofertado naquele momento, muitas vezes você pode perder uma janela de oportunidade. Então, a ideia do Hub foi isso, né, reduzir barreira de acesso para aumentar o número de pessoas. E os números são números bastante impactantes. Aí, em pouco mais de 2 anos de funcionamento do Hub, nós fizemos encaminhamento de muitos pacientes para internação hospitalar, para comunidades terapêuticas. Então, nesse período de pouco mais de 2 anos, foram mais de 16 mil encaminhamentos para internação hospitalar, e também cerca de 8 mil encaminhamentos para acolhimentos em comunidades terapêuticas, ou seja, perfazendo um total aí de cerca de 24 mil encaminhamentos, né? Eu, sinceramente, eu não conheço nenhum lugar do mundo, né? Eu estou na área há 48 anos, né? Assim, e acompanho a literatura, né? 24 mil pessoas, quer dizer, praticamente 1.000 pessoas por mês, né? Pessoas graves. Isso dá uma média diária de 35 a 40 pessoas que são encaminhadas para esses serviços de internação e acolhimento absolutamente todos os dias. Então, esses números são realmente... acho que não conheço nenhum lugar com esse tipo de desempenho, assim, de ter, de novo, você só uma pergunta, que tenha equipe que seja treinada para encaminhar 35, 40 pessoas por dia. Em ocasião, chegamos a mandar mais de 60 pessoas no único dia. Né? 35, 40 é na média, né? Que dá quase 1.000 pessoas aí por mês. Essa é realmente uma operação de guerra, quase, no sentido de que você tem que tratar bem, tem que fazer avaliação psiquiátrica, avaliação de enfermagem, avaliação médica. Se a pessoa tinha sífilis, se tinha HIV, se tinha algum tipo... É uma avaliação muito complexa, né, para você poder ter a segurança de que vai encaminhar essas pessoas para
para a rede do estado de São Paulo, né? Então, é uma operação Hoje nós temos a porta de entrada ali do Hub e nós contamos com 60 leitos de observação, né? Então, na época do Cratode, existiam 20 leitos de observação, então já quando da inauguração do Hub já houve, né, um aumento importante, né? Inclusive você participou, né, ativamente ali nesse processo de transição, então o Cláudio teve uma participação muito importante. Eu cheguei para fazer a gestão do serviço, o Cláudio participou ali da mudança, né, de escopo assistencial do Cratode para o Hub, nessa perspectiva, né, de buscar sempre evoluir os processos de trabalho e de cuidado dos pacientes. Então nós já tivemos um aumento importante ali do número de leitos da observação. Aí depois nós aumentamos, fomos para 60 leitos, né, de observação, e agora a perspectiva é que nós aumentemos ainda mais para que nós cheguemos a 80 leitos. Ou seja, numa perspectiva de oferecer o cuidado para as pessoas que são levadas até nós ou que chegam até o serviço. Casos graves, né? Porque o cara sai graves, da né? rua ou está numa situação instável em casa, né? E vai para o ambiente de observação, né? Essa é uma coisa importante, porque nós temos ali quadros graves basicamente em 3 grandes frentes, né? Então, numa frente relacionada à própria dependência química, ou seja, nós recebemos indivíduos lá que chegam intoxicados pelas drogas, e pelas mais variadas drogas, muitas vezes por muitas drogas ao mesmo tempo, né? E muitos deles apresentando até instabilidade clínica por conta da intoxicação, né? Então, nós temos problemas relacionados à intoxicação, a síndrome de abstinência, muitas vezes síndrome de abstinência grave, indivíduos com quase de fissura, muito importante, ou seja, de complicações relacionadas ao uso da própria substância. Depois nós temos uma outra frente de complicações, a de gravidade, que são situações relacionadas ao quadro psiquiátrico dos indivíduos. Muitos pacientes apresentam comorbidade, né, com quadros psiquiátricos graves, então transtornos do humor grave, quadros psicóticos, indivíduos que chegam ali com risco de suicídio importante. Então tem essa outra frente aí de complicações, e tem uma outra que é uma frente clínica, né? Porque nós sabemos que muitos desses indivíduos fazem uso de grandes quantidades de drogas durante muito tempo, então por conta disso são pessoas que têm uma prevalência bastante grande de doenças crônicas, né? E são indivíduos também, por conta da grande vulnerabilidade social a qual eles estão submetidos, são indivíduos que apresentam também uma quantidade bastante grande de doenças infecto-contagiosas, né, como HIV/AIDS, hepatites, sífilis, tuberculose, enfim. Então nós temos uma estrutura que nós precisamos dar conta dessas pessoas. E falando dessa questão, dessa frente, né, de gravidade mais clínica, só para que a gente possa ter uma ideia aqui, além dos 24 mil encaminhamentos, né, para internação em hospitais especializados, tratamento de dependência química, em comunidades terapêuticas, acolhimento nesse serviço, além desses 24 mil encaminhamentos para o tratamento dos pacientes em regime protegido, né, hospitais especializados e comunidades terapêuticas, nesse período aí nós fizemos quase 3 mil encaminhamentos para hospitais gerais, né, de pacientes que chegavam até nós. Lá no Hub nós temos, né, só para a gente falar um pouquinho do serviço, nós temos lá um médico clínico que fica de plantão no serviço 24 horas, nós temos infectologista que está conosco ali absolutamente todos os dias para acompanhar pacientes que apresentam intercorrências clínicas, mas muitas vezes o indivíduo chega no Hub com um quadro clínico mais grave que precisa de uma demanda especializada, né, enfim, num hospital geral, num hospital especializado, por conta de uma gravidade, uma doença infecto-contagiosa. Então, nesse período, além desses 24 mil encaminhamentos, que nós já comentamos aqui, nós fizemos também cerca de 3 mil encaminhamentos para o tratamento de complicações clínicas que essas pessoas muitas vezes apresentam. Só para a gente ter uma ideia, então, da magnitude dos números.
Eu acho também, Ronaldo e Cláudio, que uma outra coisa importante também do Hub, que acabou, acho que contribuindo bastante, né, para esse desfecho final agora, né, com o fim da Cracolândia, foi um trabalho muito focado ali na Cracolândia, né. Então, mais recentemente, nesses últimos meses, o que acabou acontecendo foi uma força-tarefa, né, de trabalhar mais especificamente dentro ali da Cracolândia. Então, a porta de entrada do Hub, né, foi referenciada, de modo que nós passamos a receber exclusivamente pacientes que estavam ali frequentando a Cracolândia, né, esse fluxo ali de pessoas. Então, com toda essa evolução que houve, né, ao longo desses últimos tempos, né, desses últimos anos todos, nesses últimos 2 anos mais especificamente, né, no Hub, esse trabalho, né, de dar cada vez mais volume para o atendimento, encaminhamento dos pacientes. E esse trabalho focado ali na Cracolândia, né, isso daí com certeza foi uma situação que contribuiu muito para esse desfecho aí, né, do fim da Cracolândia, né. E só para falar também, né, dentro desse Que já processo... vinha ocorrendo, né? Que já vinha ocorrendo. Depois de 24 mil encaminhamentos. Essa é uma questão interessante. A gente até estava batendo um papo aqui, né, professor Ronaldo, Cláudio, antes da gente começar a gravação, né, porque às vezes eu ouço aí, né, as pessoas comentando, né, para onde foram os pacientes da Cracolândia, as pessoas da Cracolândia. Aí, né, a gente fez 24 mil encaminhamentos, né, para internação nesses últimos 2 anos, né. E aí a gente estava conversando aqui, porque eu quando eu vou pro Hub, eu vou embora para minha casa, eu vou a pé, né, então eu ando muito ali naquela região. Eu vinha falando, né, nesses últimos meses, por exemplo, a gente vinha tendo ali uma diminuição a olhos vistos, né. Então, às vezes eu chegava a passar, antes ali do esvaziamento total, tinha 50 pessoas ali dentro, né, num lugar que já houve milhares de pessoas. Tem dessas pesquisas, por exemplo, que a professora Clarice fez, né, de contar cerca de 60 barracas, né, que o próprio Cláudio estava falando, né, lugares de tráfico. Na verdade, ali para... De 1.800 pessoas teve contagem. Assim, para quem não teve oportunidade de conhecer ali, né, enfim, o fluxo e tal, na verdade era uma área sitiada, né, onde o poder público não entrava. Então, a experiência que o Cláudio estava contando aqui para a gente, né, desse pioneirismo da SPDM, né, colocar um serviço lá dentro, né, colocar tendas, isso daí foi na época, foi um negócio assim, impressionante, né, porque ninguém entrava lá dentro, né. Não tivemos concorrência, né, assim, né. Fomos os únicos a participar do edital, né, assim. Ninguém quis encarar o edital quando o Estado abriu, né. Mas é por isso, assim, então... Ninguém tem expertise, né, com todo respeito. É difícil juntar tantas pessoas, né, ao longo de muitos anos. Nem outra organização de saúde tem isso, né? Está começando a ter, e espero que várias outras tenham, né? Mas foi uma feliz coincidência que a SPDM, né, a gente faz parte já da segunda geração, já tinha outras pessoas antes da gente que se interessou por esse assunto, né? E é uma coisa interessante, né, a gente pensar nesse processo de evolução, né? Porque, caramba, são 12 anos lá dentro, né? Desde o pioneirismo na entrada, ali dentro do fluxo ali da Cracolândia mesmo, mas uma situação importante, né? Porque dentro desse processo, né, de evolução, de organização, desse percurso de cuidado, uma recuperação, mais recentemente agora, né, o Hub também tem participado dentro das suas atribuições, não só na situação de levar o paciente para a internação, mas depois trazer o paciente e colocá-lo num serviço que vai dar conta de trabalhar a porta de saída do indivíduo, né, para sua efetiva recuperação. Então, hoje nós temos vários serviços
da rede de saúde, mas principalmente da rede socioassistencial, aqui no estado de São Paulo, são serviços mais recentes, que estão sendo utilizados, né, enfim, pelo Hub, nesse processo de, após a internação hospitalar, após o acolhimento com a terapêutica, por muitas vezes o indivíduo, depois da internação, ele vai para uma terapêutica, como você mesmo disse, esse processo muitas vezes ajuda que o indivíduo tenha melhores resultados, né, a posteriori, rumo à sua recuperação. Então é interessante porque nós levamos o paciente para a internação, mas o paciente não fica lá, né? O próprio Hub que levou traz o paciente de volta e aloca o paciente nesses outros serviços para que ele possa dar continuidade, né, nesse trabalho da porta de saída. Então, o Hub hoje ele tem uma participação, né, que é importante para facilitar a porta de entrada, né, do paciente nesse processo de cuidado, de tratamento, mas o Hub também tem um trabalho importante que é ajudar o paciente a ser alocado nesses vários serviços para que o paciente possa ter uma porta de saída, né? Justamente para a gente aprimorar essa linha de cuidado. É o grande gargalo, então, né? Assim, essa porta de saída e que vem sendo fazer esse match, né, do paciente, no momento que o paciente está, para onde ele vai ficar, se a comunidade terapêutica, é um desafio enorme no mundo todo, né? Agora, a vantagem aqui que a gente tem, né, no estado de São Paulo é que tem uma rede, né, que ainda é insuficiente, mas se criou, né, a gente contribuiu, né, para essa uma rede que está se expandindo, né? Isso que é importante. E muito por conta, né, assim, de uma pressão. Quando eu falo pressão, não uma pressão num mau entendimento que possa se fazer, mas uma pressão baseada em números, em necessidades. Ou seja, quando a gente começou a organizar o Hub, por exemplo, e nós aumentamos de maneira substancial aí a entrada de pacientes dentro desse sistema, a gente começou a mostrar que existia uma necessidade de se ampliar também leitos de retaguarda. Isso aconteceu, houve uma ampliação de leitos de retaguarda por parte do governo do estado de São Paulo, mais recentemente agora de leitos hospitalares. Então tá bom, então você está internando mais pessoas, tem mais gente saindo de internação. Então, você precisa ofertar mais vagas de clínicas terapêuticas. Está saindo mais gente de clínicas terapêuticas, caramba, você precisa ampliar mais moradia, você precisa ampliar mais porta de saída. Então, esse processo todo, né, e o Hub, nesses 2 últimos anos, tem tido essa função também, né, de ajudar a dar um norte para a gestão pública, né, de onde precisa ir, né. Então, essa é outra coisa também que foi bastante importante. Que ela é dinâmica, né? É um problema complexo, né? E adicionando a complexidade, né, Quirino, Cláudio, assim, a diversidade de drogas não param, né? Então, a gente... O próprio Hub e o Ovesta foram importantes de ver, né, a maconha, o K9. Essa é uma questão interessante, porque só fomos nós que fizemos isso, né? A gente começou 2023 lá no Hub, a gente começou em abril, e em abril mesmo, né, eu comecei a perceber ali, junto com os colegas, que estavam chegando pessoas, por exemplo, se queixando, né, sobre o uso de uma nova substância, na verdade de uma família de substâncias aí, que eram as drogas K. Então era o K2, K9, Spice. Eu não sabia nada disso. A gente não sabia muito, né? Assim, porque, na verdade, eram drogas que já tinha relato de estarem circulando no Brasil há algum tempo, mas não nesse volume. Clinicamente experiência. E não, né, Ronaldo? E não atingindo essa população da Cracolândia, que é uma população muito vulnerável ali, né? Então, como o pessoal costuma falar, né, nada pode ser tão ruim que não possa piorar. Então, além da Cracolândia, que já era uma situação assim dramática, aí sobre essa situação ainda se abate, se instala aí o problema do uso das drogas K, né, que são drogas que causam uma intoxicação muito grave, com risco de vida, né, para o indivíduo,
morrer por overdose de substância, uma síndrome de abstinência também super grave, as pessoas muito sintomáticas, com uma instabilidade clínica, né, bastante importante, pessoas que apresentam muito mais sintomas psiquiátricos, agressividade, risco de suicídio, ou seja, então ainda veio, né, essas drogas emergentes, essas drogas sintéticas, né, como os canabinoides sintéticos, as drogas K, que também vieram para piorar bastante esse cenário. Então foi mais um desafio que a gente teve que enfrentar, e não só enfrentar, mas estudar. Então só para fazer esse parênteses das nossas ações sempre tentar ser baseadas em evidência e tal, a gente criou lá no Hub, né, a professora Clarice também nos ajudou bastante nisso, a gente criou ali um centro, né, de vigilância para tentar avaliar, né, a prevalência do consumo dos pacientes lá do Hub. Isso inclusive gerou um artigo científico, então, mas não só isso, mas nos ajudou a organizar melhor o Hub para dar conta dessa demanda. Aí a gente começou a estudar, né, amostra biológica, no caso fio de cabelo, para tentar identificar que tipo de canabinoide sintético que estava circulando. A gente conseguiu identificar um deles, o Pinaca, tem até um paper agora, um artigo que está submetido para publicação, ou seja... Quer dizer, a gente não tinha nem referência para medir, né? A gente não sabia nem que canabinoide sintético é, porque a hora que o camarada fala assim, olha, eu estou usando K2, K9, Spice, qualquer coisa, isso daí é nome de rua, a gente não sabe qual que é a molécula, a gente não sabia o que estava circulando lá. E aí a gente conseguiu identificar essa molécula, né, enfim, o Pinaca, né, que é um desses canabinoides sintéticos. Então, tudo isso para entender a importância do trabalho do Hub ali, para tentar dar conta também dessa droga emergente e, junto com ela, todos os problemas, né, que começaram a aparecer. Aquilo, né? que eu falei, eu insistindo, a política pública ela tem que ser flexível, porque ela vai mudando. Não tem jeito. Não é assim, fez uma política e mudou, porque as drogas vão estar mudando, né? Daqui a uns 6 meses, um ano, vai mudar. Essa é uma certeza que eu tenho depois de 48 anos da área, é que vai mudando, né? Então, o que os serviços têm é que continuar sendo fortalecidos do ponto de vista, né, científico, de consistência, de formação da equipe, não pode se dissolver, porque mesmo que você tenha a sensação que essa Cracolândia se dissolveu, essa cena de uso se dissolveu, mas você obviamente se dispersou, você tem outras áreas, né, e terão outras drogas, né? A história não acaba, né? Não vai acabar, né? Então acho que isso, eu acho que a SPDM tem um papel, e nós como os coronéis da SPDM nessa área, né? É um grande privilégio de trabalhar com vocês, e temos uma equipe tão ampliada assim, que a gente tem, né, tenho que mostrar, como treinar, né? Nós temos cursos de especialização, a gente tem uma capacitação científica, essa combinação, né, da ciência. A gente entende a ciência, entende a política pública, nós somos compromissados, né, na nossa história de vida, nós três e vários outros que nos acompanham a buscar soluções, né? Então, acho que hoje nós conseguimos traçar esse histórico mais recente aí das nossas vidas, da SPDM, do Helvécia, do Cartod, do Hub, que faz parte, e de toda essa rede que a gente colabora, né? Que é aquilo que você estava falando, querido, né? E Cláudio também, né? Esses serviços, eles colaboram com dezenas de outros. Só aproveitar, Ana, porque acho que essa questão que você está trazendo, né, a gente está gravando, né, esse material para contar essa história, mas e talvez esse material possa aí ajudar, talvez pessoas que estão vivendo situações parecidas em outros lugares. A gente sabe que, infelizmente, consumo em cena aberta de uso de drogas é uma questão que, infelizmente, tem afetado vários lugares. Lá no Hub, por exemplo, né, nós recebemos
visitas, né, para conhecer o serviço, experiência do serviço, recebemos visitas de autoridades, gestores públicos, gestores de serviço do Brasil inteiro, né? Até essa próxima semana a gente vai receber, por exemplo, um vereador de Manaus, enfim, então a gente recebe sempre pessoas buscando entender, né, a experiência exitosa aí da SPDM nesse trabalho. Mas uma coisa que eu queria dizer, né, aproveitando essa questão que você está falando, né, desse trabalho em organização de redes assistenciais, eu acho que é uma experiência bastante importante aqui de São Paulo, aí já fazendo um link, né, com como que esse material possa ajudar aí outros locais, esse trabalho de organizar bons serviços, né? Serviços que sejam maleáveis. Então eu falei, o Hub, ele começou com 20 leitos de observação, foi para 40, 60, 80 leitos, nós tínhamos um CAPS ali, aí chegou à conclusão de que talvez a gente devesse ter um serviço mais específico para cuidar desses pacientes mais agudos, e o CAPS seria melhor alocado, então, e ficar sob gestão da prefeitura. Então isso foi feito. O Hub, quando ele começou com equipes de abordagem de rua, mas depois aí a prefeitura entrou e começou a trabalhar com suas próprias equipes, abordagem lá na cena de uso, né, para ajudar as pessoas a saírem daquela situação, mobilizar as pessoas. Então o Hub, ele começou com equipe de abordagem de rua, depois ele deixou de ter abordagem de rua, a gente começou seguindo o trabalho do Cratóide, em levar os pacientes para internação, mas aí depois desse aprimoramento do trabalho, a gente começou a organizar uma logística, que é uma logística bastante complexa, de trazer as pessoas de volta, né, com uma frota que a gente tem lá no Hub de veículos, levar as pessoas para essa porta de saída, ou seja, uma coisa que eu acho que é importante os serviços, né, sempre baseado em gestão apropriada, usar os seus próprios dados para retroalimentar, para se reinventar, e ser um serviço sempre maleável, né? E para trabalhar de acordo com as necessidades, né? Enfim, que o momento vem trazendo. E dentro dessa situação, acho que uma coisa importante aqui é que a gente tem conseguido trabalhar o Hub dentro dessa perspectiva de composição e de organização de uma rede assistencial ampla, né, envolvendo serviços de saúde, serviços da rede socioassistencial e envolvendo os serviços do Estado e da Prefeitura. Acho que um grande avanço que a gente teve mais recentemente aqui em São Paulo foi a possibilidade desse alinhamento, né, a fim de entendimento, de trabalho da gestão pública estadual com a municipal. Isso daí, essa integração, ela foi muito importante, porque, na verdade, o que tem acontecido é que os serviços, as redes de cuidado todas têm caminhado para o mesmo lado, né? E insisto, né, nesse trabalho aí envolvendo várias frentes de cuidado. A gente falou, por exemplo, da segurança pública, né? Então, segurança pública é fundamental. Claro que tem um viés de segurança pública, mas se o policial ou o indivíduo da Guarda Civil Metropolitana faz uma abordagem, identifica uma demanda de saúde, uma demanda social, se ele está capacitado para isso, ele pode, né, enfim, intervir de uma maneira mais apropriada, e a gente tem trabalhado nesse processo de capacitação dessas pessoas, não só capacitar os nossos próprios funcionários, mas capacitar a rede como um todo, né? Então, tudo isso só para registrar também esses pontos que eu julgo, viu, Ronaldo, nesse trabalho de sucesso aí, né, enfim, com o fim da Cracolândia, desse grande fluxo de pessoas que existiam ali na região da Luz, ali no centro de São Paulo, que hoje não tem mais. Esse trabalho da SPDM, né, foi fundamental, né? Bom, eu queria agradecer ao Quirino, ao Dr. Cláudio, e fico também satisfeito, né, de ter participado desse processo todo, né, junto com a SPDM, né. E a gente tem que reconhecer, né, acho que o Cláudio falou, né, nós temos uma equipe, né, você vê mesmo a equipe do Hub, né, para internar 40 pessoas por dia, né, sei, os plantonistas, a enfermeira. Só o Hub tem 320 pessoas, né? 320 colaboradores. É bastante. Mais o Elvete, que tem mais de 100 colaboradores. Você vê que houve a necessidade, né, de um investimento do Estado assim, substancial,
né? E também vários atores políticos, né? Desde o começo do Davi Uip, né? Que era o secretário da Saúde, que deu carta branca para todo esse processo começar, né? O próprio... A gente pode falar que o Davi Uip não tá concorrendo a nada, que eu saiba, né? Nem, sei lá, o Geraldo Alckmin, que é o vice-governador. Desde aquela época do Serra, né? Que também acho que não está concorrendo a nada, a gente pode falar, né? Que são pessoas que o Lacan começou na gestão do Serra, né? Então, assim, o AME de psiquiatria também começou na gestão do Serra. Só aproveitar, porque a gente vai falando, lembrando, né? A gente vai lembrando, só para aproveitar, quem está acompanhando a gente aqui, só para entender, porque, na verdade, essa é uma história... longa, e isso que você falou, e envolvendo vários atores. Já que você falou do Lacan, a gente não pode também deixar de falar brevemente na composição dessa rede assistencial ampla e a participação da SPDM. A gente falou bastante aqui, né, das ações ali mais em loco, na Cracolândia, né, ou seja, nas ações desde a rua até a recuperação, mas a gente não pode esquecer também os outros serviços da SPDM, né? Então, você falou do Hospital Lacan, caramba, o Hospital Lacan é um serviço fundamental de 180, vou falar um segundinho, Ronaldo, 180 leitos, o Hospital Lacan, lá em São Bernardo do Campo, um hospital e o doutor Gustavo, o batalhador. Exatamente. O consistente. Então, assim, são 180 leitos destinados exclusivamente a pessoas com dependência química. Graves, que recebem os pacientes, então, encaminhados. Até adolescentes. Lá. Então, e atende um perfil de pessoas que a rede tem dificuldade de atender por conta de dificuldades de lidar com esse público. Então, adolescentes, mulheres, público trans, pacientes psicóticos, risco de suicídio, ou seja, o Lacan é um hospital sob gestão da SPDM que faz um trabalho assim, fantástico, né? Então a SPDM, além do trabalho lá, desde a tenda lá com o Cláudio, do Helvetia, do Hub, mas tem o Hospital Lacan que a gente não pode deixar de mencionar, o Hospital Cantareira, né, que também está sob gestão agora, não do Estado, o Hospital Lacan é um hospital do Estado de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, e o Hospital Cantareira da Prefeitura, que também está sob gestão da SPDM, né, um hospital da Prefeitura, que também recebe os pacientes da Cracolândia. Então, assim, que fica aqui na Zona Norte aqui do município de São Paulo. Então, virou esse sistema, né? É um ecossistema aí de cuidado, de tratamento. Não, né? acho que teria sido... As pessoas não teriam ficado com uma ideia completa. Sei lá, são 180 leitos. Dos mais graves. Né, que dão retaguarda. Ali, que deu uma retaguarda para o Hub hoje, né? Mas já faz tempo que vem trabalhando sobre isso. Mas essa questão, né, Ronaldo, que eu tinha comentado, né, acho que do sucesso da abordagem da Cracolândia agora, passou muito por isso, né, assim, por esse hiperfoco ali na região, né, ali no fluxo, ou seja, ajudando as pessoas a saírem e identificando os quadros mais graves. Então, a gente fez um trabalho, por exemplo, identificar os pacientes com quadros mais graves, os mais debilitados, aquele que tinha um quadro psiquiátrico associado, quem tinha doença clínica associada. Agora, também não adianta só isso, a gente pegar a pessoa ali, você não tem para onde mandar. E um serviço de qualidade, né, Ronaldo e Cláudio? Porque também, se você pega um paciente recém saído da Cracolândia, e você manda para internação para um serviço não capacitado para ofertar o tratamento, e aí, por isso que eu insisto na questão da capacitação, porque a capacitação é muito importante, ou seja, você não tem um serviço capacitado do ponto de vista de gestão, então a gente fatalmente não ia ter esse desfecho, porque a gente tem conseguido pegar cada vez mais gente, ajudar as pessoas a saírem da Cracolândia e tal. Isso daí foi muito importante, foi fundamental para esse processo, né, enfim, de finalização daquela cena de uso ali, né, da finalização da Cracolândia. Mas se a gente não tivesse uma retaguarda, sim. Composta por esses serviços de tamanha qualidade. E uma sintonia, né, da retaguarda. Né? E além da sintonia também, eu acho que é a sustentabilidade. Né? Nós somos o serviço mais longevo, né,
que passou por todas essas fases. Sim, Eu assisti, e foi se adaptando, né? eu assisti serviços e políticas indo e vindo, assim, né, nesse Sim, tempo, sim. né? E claro, a gente sempre tem algumas críticas, pode ser feito melhor, e tal, mas isso, né, essa longevidade, né, essa sustentabilidade Sem dúvida, sem que dúvida. que os governos, os diversos governos de São Paulo empenharam, né, cada um aí de alguma maneira, mas que se Que manteve, né? porque, por exemplo, a enfermaria que o Serra inaugurou lá no Lacan não tem nada a ver com o Lacan de hoje. Naquela época era 30 leitos, Sim. era um outro projeto, Outro projeto. né? Mas as necessidades, Mas foi as muito pesquisas importante, se transformaram hoje. É um hospital de 180 leitos. Serviço de referência para esse público, né? Esse público da Cracolândia, casos graves, né? Então, você vê, mas isso também tem isso. Se não fosse pela longevidade do projeto, da equipe, da própria SPDM ajustando, não teria. não. Continuaríamos fragmentados. E né? Batendo cabeça. Então, nós, né, talvez a palavra final aí que eu posso falar é que nós fomos resistindo à fragmentação, né? Fomos dando a coesão aos serviços, nos adaptando, né, aos novos desafios, estudando, pesquisando, né, e com uma gestão, né, com todos os, né, 300 e tanto no hub, 100 e tanto lá, mais outros. Nós temos aí mais de 500 profissionais, né, que estão envolvidos. Quase 600 profissionais, São juntando cantareiro. São assim, profissionais valorosos, né? Que assim a gente também tem que deixar aqui nossa homenagem, né? Também, acho que sim, sem essa tropa, assim, no menor sentido da palavra tropa. Porque você falou tropa, né? Você falou dos coronéis, talvez o Cláudio, o coronel talvez seja muito. Eu sou o general, a gente alguma coisa, um tenente coronel, mas posso falar, mas tem muita gente muito importante nessa tropa, que acho que é importante a gente fazer esse reconhecimento em público. Não tenho aqui, dúvida disso. Porque são pessoas muito envolvidas com o trabalho, e um trabalho duro, né? Porque não é fácil você, ali no dia a dia, né, lidar com um público que é um público que apresenta uma série de demandas difíceis. E às vezes a pessoa que está na linha de frente, ela não vê a melhora inicial, né? Nós aqui, às vezes, no conforto das nossas carreiras, depois de anos e anos aqui, a gente pode ver o sistema e ver que o nosso sistema e tudo aquilo que nós fizemos em função desse sistema de linha de cuidados para essas pessoas funcionou, e nós somos orgulhosos de ter participado assim, né? Desse processo todo, né? Às vezes a pessoa que está na linha de frente ali, ela é um trabalho mais duro, porque ela fica ali no mano a mano, né? Você está falando isso, eu estou lembrando de uma pessoa em específico, que é o Amauri, um enfermeiro do Helvécia que está lá desde o começo do centro de convivência, que trata direto com os pacientes no momento mais desorganizado dele, assim, né? São pessoas como essas que... a gente tem que, sem isso, sem essas pessoas e a estamina, né, dessas pessoas, a gente não estaria aqui, né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço aí a todos vocês e a toda a nossa equipe aí. Nós vamos ter que encerrar aí o nosso podcast. Eu agradeço também o apoio sempre que a SPDM deu para nós todos. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Cláudio. Obrigado.